Beleza? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à primeira aula, a primeira aula de codificação do FACS. Eu estou aqui com o Edgar. Só passar aqui as qualificações do Edgar. A ideia desse projeto é chamar pessoas certificadas em FACS para estar fazendo a codificação junto comigo. Então nós vamos olhar um ou mais segmentos e realizar a codificação. É importante ressaltar de que o tipo de codificação que eu quero apresentar para vocês aqui não é uma codificação, não são apenas as unidades de ação relacionadas à emoção. Então eu quero transcender, eu quero mostrar outras unidades de ação que não estão diretamente ligadas e são pouco faladas. E hoje eu estou recebendo aqui o Edgar. O Edgar ele é certificado em FACS, coordenador do curso da Academia Internacional de Linguagem Corporal, pós-graduando em Criminologia e perito e assistente técnico. E aí, Ed, tudo bem? Opa, Renato, tudo bem? Bom dia a todos aí que vão nos assistir depois. Primeiramente, gostaria de agradecer o Renato, né, pelo convite, de poder partilhar de um conhecimento que particularmente eu adoro, né, que é expressões faciais. Então, um pouquinho de tempo aí já nesse ramo e, sem dúvida, é um assunto que me chama bastante atenção. E é isso. O FACS é uma ferramenta muito valiosa e nós aqui, né, lá na academia a gente tem usado bastante também para nossas formações. Isso aí. Apesar do projeto ser escola de microexpressões, a ideia de cada pessoa que eu convidar é que essa pessoa também fale sobre o seu projeto pessoal, né, que seria a Academia Internacional no seu caso. Então o jabá está liberado. Pessoal aí que tiver interesse, vou deixar o link depois para as pessoas te procurarem. Perfeito. Lá na academia, né, a gente tem por foco inicial trazer para as pessoas conhecimentos com bases científicas em diversos aspectos, desde o reconhecimento emocional, né, que seria as microexpressões faciais, como também de análise de credibilidade. E temos também um último curso que nós fundamos, que é o curso de análise de credibilidade, que serve como uma qualificação profissional, onde as pessoas poderão atuar como peritos e assistentes técnicos dentro da área forense. E dentro desse curso final, temos um módulo exclusivo ali de análise de microexpressões avançado, que nós usamos ali toda a base do FACS para fundamentar e tirar as dificuldades que os alunos mais apresentam e deixar eles realmente preparados para fazer uma certificação internacional, uma do Paul Ekman. E Excelente. tirar principalmente as dúvidas, né, que geralmente as pessoas têm, que é sobre as intensidades e base muscular de cada uma das AUs. Esse é o nosso trabalho aí mais recente. Legal, excelente. Bom, vamos lá então. O Ed trouxe um segmento aí para nós analisarmos. Eu já estou Beleza. com as minhas colinhas aqui. Lá no site da Escola de Microexpressões tem lá uma página que apresenta ali as principais unidades de ação. Essa página ainda está em revisão, mas dá para ser utilizado. Tá? A ideia é que eu substitua as imagens do Ekman lá, que são aquelas imagens antigas ainda do Sim, manual, por vídeo. Mas ainda estou com uma dificuldade de encontrar vídeos porque, por exemplo, eu não sou tão expressivo. Então, por exemplo, eu não consigo ativar a unidade de ação isolado, por exemplo. Então, eu não consigo criar os vídeos. Então, eu vou precisar de alguém. Mas chegou entendi. lá. Mas é difícil mesmo, Renato, ter toda essa a coordenação motora ali na face para controlar cada um daqueles músculos. Lá no Exato. manual, né, como você é certificado, você viu, que tem a parte que ensina a fazer. Mas mesmo assim, com as dicas que são muito boas, é difícil. É difícil. Exato. E não sei se você também faz isso, toda vez que você se depara com um espelho, fica lá mexendo com o rosto, treinando Sim. alguma taús. Eu uso o celular. O celular também é uma boa. Vamos Bom, eu lá. trouxe um trecho aqui sobre uma entrevista, né, com o Cabrini, e o foco não é analisar nada, né, além da face. Então tem um trecho pequenininho, não vai ter som, não vai ter nada, não precisa de contexto nesse momento,
é mais para verificar as expressões faciais e como elas se sobrepõem uma à outra, né? Que nesse vídeo, há um conjunto de expressões acontecendo ao mesmo tempo. Desde expressões faciais, ali, emocionais, como sinais de conversação, como também fala, discurso. Então eu vou soltar aqui a primeira vez para a gente ver. Não tem som. Uau, tem bastante coisa aí. Tem muita coisa. A ideia primeiro é definir qual é o Apex aí que a gente vai analisar, né? Beleza, vamos lá analisar o Apex. O primeiro Apex está basicamente aqui no primeiro segundo. Né? Para quem não sabe o que é Apex, é o momento onde tem uma expressão, uma unidade de ação chega à sua extensão máxima naquele momento. Aquela expressão. Ela chega no seu ápice. Deixa eu voltar um pouquinho. Esse é o primeiro Apex. Excelente. Bom, Pode falar, pode. pode falar, Renato, pode Pode falar. tocar. Não, eu ia falar sobre como é que a pessoa bateu o olho aí então na imagem, sabe qual é a baseline, identificou o Apex, e agora como é que ela faz para iniciar aí a sua codificação? Beleza. Para iniciar a codificação, segundo as regras do FACS, a gente começa da face inferior para a face superior. E aí, vamos tentar identificar todas as modificações de aparência que ocorreram nessa face inferior. Por exemplo, né? Olha como está a boca, os cantos dos lábios, as rugas, os aumentos de pele que houveram ali, principalmente no lado esquerdo da face dele. Tudo isso deve ser levado em conta, em consideração numa análise. Bom, vamos começar então a codificação. Primeiro, né, a gente tem aqui. Vamos fazer fora de ordem, depois a gente pode passar para a ordem, né, para a gente facilitar. Aqui no queixo, né, a gente percebe que houve uma elevação, né, o queixo teve uma ativação aqui em sentido vertical, empurrando os lábios para cima. Isso é uma ação da unidade 17. Como essa unidade 17, né, que é chamado Chin Raiser, o elevador do queixo, está numa intensidade média, né, vamos falar assim, moderada, ela... Por quê? Porque dá para ver algumas rugas no queixo e dá para ver uma acentuação aqui embaixo, né, que faz um pequeno sombreamento, né, já do lado inferior. Faz uma movimentação rapidinha do Sim. vídeo, só pra gente ver aí, ó, gera uma protusão logo abaixo do lábio. Isso. Legal. Então, falando de intensidade, né, a gente pode classificar ele como um 17, intensidade C, né, que é o suficiente ali para explicar aquela movimentação. Uma outra coisa que vemos aqui na face inferior, uma outra movimentação, é no lábio. O lábio não está relaxado. Né? O lábio, de um modo geral. O lábio ele está meio que tenso, né? Comprimido, apertado. Tem vários sinônimos aqui que a gente pode dar para o lábio. Mas, olha que interessante. Não sei se dá para ver meu mouse. Dá para ver meu mouse? Dá sim. Tá. Dá sim. Aqui, depois de 17, tem uma certa ondulação, né? Que fica até meio mais claro por conta da pressão de pele. E esse movimento é resultado de uma pressão de um lábio contra outro. Né? Então ele está apertando os lábios um contra o outro. Essa pressão aqui de lábio é resultado de uma unidade de ação também do orbicular da boca, que é a unidade 24. Pressão dos lábios. E essa unidade 24 está numa pressão também evidente, né? Por conta que a gente consegue ver aqui já
a pressão dela, mas ela pode ser muito mais forte. Uhum. O que também pode ser resultado de uma intensidade C. O pressionador dos lábios, ele é aquele que vai sumindo a parte central da boca, né? Ou é aquele que vai, aquele que vai diminuindo o pressionamento Boa. lateral? Legal. Ele atua principalmente na parte central, mas em intensidades fortes, ele reduz também o sentido longitudinal do lábio, né? O lábio fica Uhum. mais estreito e mais presente aqui no centro. A parte carnuda da boca começa a sumir, primeiro antes da lateral. No 24, ele não some praticamente todo, né? Uhum. A parte carnuda do lado, a parte mais avermelhada. Mas Uhum. você percebe que tem uma tensão um contra o outro. Como se a gente fosse soprar, né? Que a gente faz um bico para soprar, ou para chupar canudinho, né? Uhum. Aquela força que a gente faz para chupar canudinho. O lábio acaba não sumindo, mas ele tem uma tensão de um contra o outro. Uhum. É importante que o 24 só acontece com a boca fechada, por exemplo. Só um contra o outro. Legal. E aí, Renato, quer falar qual é a próxima unidade de ação aí pra gente? Olha, a gente poderia codificar, tem um levantamento aqui do zigomático maior, Perfeito, tá? zigomático maior. Que ele tem uma. A Quando, unidade quando 12. sobe, né? Ele estende para cima, né? Isso, exatamente. Ela tá dos dois lados ou em um lado só? Olha, pelo que eu vejo, apenas um lado com intensidade maior. Se houve movimentação do outro, eu não prestei atenção, tá? Certo. Aparentemente não. Acho que só tá Isso, exatamente. do lado esquerdo dele ali. No lado esquerdo a gente consegue marcar. Quando a gente marca de um lado só, é usado uma nomenclatura de lateralidade. Né? Pro lado esquerdo é L, Uhum, pro lado direito é R. Então, no caso, vai ficar um L12, que é o zigomático maior, como o Renato bem disse. uhum. O, só antes de seguir aí, tem da unidade 24, acho que nós não codificamos a intensidade. Ah, intensidade C também. Intensidade C também. Isso. Perfeito. Geralmente, só por fim de curiosidade, tipo 17 com 24, geralmente são usados para tentativa de supressão, né? Uhum, Porque são músculos fáceis de serem manipulados ao controle da vontade e acabam sendo usados para suprimir alguma expressão ou alguma fala e por diante. tá, deixa eu só vou fazer um negócio aqui rapidinho. Nós estamos falando das codificações, mas o pessoal não está vendo. Eu vou colocar aqui no Notepad para aparecer. Ah, perfeito. Codificamos ao 17C, codificamos ao 24C e agora estamos no 12, Isso. L12. Deixa eu só colocar aqui no cantinho, acho que as pessoas não precisam ver meu rosto aqui. Por enquanto são esses. Ok, então. Beleza. No 12, por mais que tenha o levantamento aqui do lábio, né, não tem muita protusão de pele. Né, por mais que Uhum, aqui. O que acontece no 12, né? O canto do lábio é puxado e, dependendo da intensidade, ele angula para cima e para trás. uhum, E aí, podendo elevar o triângulo infraorbital, né, que é essa parte que liga esse sulco infraorbital com o suco nasolabial. Esse triângulo que forma que é a bochecha. uhum. E Esse. aí, como a gente vê aqui, está mais Quase. pronunciada a bochecha dele, né? Está elevada, nesse Uhum, sentido aqui, no lado esquerdo da face dele. Como chegar a esse nível de extensão, o lábio não estica muito por conta do próprio 24. Porque as uhum, unidades de ações, por mais que elas são independentes uma da outra, a sobreposição de uma com a outra pode atrapalhar, né, ou modificar a aparência da unidade de ação. Pode tentar uhum. reduzir, pode tentar apagar, ou pode deixar mais evidente ainda. No caso do 24, ele meio que reduz as outras ações ali da boca. E aí,
nós temos aqui um 12 em intensidade C também. Porque só pelo ângulo da boca parece B, né? Mas como já tem também a elevação do sulco nasolabial, do triângulo infraorbital, essa região aqui da bochecha, já é a intensidade C. Ah, legal. Então, uma das evidências é esse levantamento de bochechas aí Isso, que facilita a identificação da intensidade. Acho que essa é a minha dificuldade, acho que é a dificuldade de muita gente. É identificar a intensidade da movimentação, né? Então, um exatamente. dos E sinais aí tem seria a bochecha. isso. E tem várias evidências, né? Porque se a gente pensar somente na unidade 12, como aqui no canto do lábio, que puxa o canto dos lábios, a gente Uhum, acaba desconsiderando uma série de informações. uhum, Como, por exemplo, né, não mencionei, mas dá para ver o sulco nasolabial, que vem do nariz ali, né, até o lábio inferior, ele está aprofundado também, né, que uhum. é resultado dessa unidade 12 sendo ativada. Então, é mais uma evidência do 12. É como se fosse uma investigação, né, de qual AU passou por ali através das evidências dela, né, que ela deixou para trás. Legal, show de Show. bola. Temos mais uma aí, né? Tem mais uma unidade ainda no canto no lábio. E sondagem já são 14? Perfeito. Unidade 14. A unidade 14 é o bucinador, o músculo da bochecha, que a gente usa bastante para mastigação e também para a produção da fala. Uhum, A unidade 14 aqui, ela está representada por dois sinais principalmente. Uma, que é o canto do lábio, né, que está apertado, uhum, dá uma afinada, dá para ver um sombreamento nesse canto do lábio. E outra, essa produção de ruga aqui horizontal, né? Que é uma ruga aqui, aumento de pele, nessa região aqui da bochecha, com uma uhum, pequena depressão após ela. Se a gente fazer a unidade 14 pura, a gente percebe, né, que tem essas covinhas que uhum, é formado aqui no canto dos lábios. uhum. Tem uma, tem uma horizontal aqui, então. Que vai Isso, virando aqui, tem as verticais, né? Que é uma parte da bochecha. Tem uma parte isso. horizontal que. Tem uma horizontal. Tá. E a horizontal, mas basicamente é o canto do lábio, né? Que vai Ah, o aprofundar canto do lábio. isso. A unidade 14, elas são praticamente duas fibras, né, que passam no canto do lábio, uma por Uhum, cima, outra para baixo. E é como se a gente puxasse, né, essas fibras na hora da tensão muscular, fazendo com que ela apertasse. Já uhum, viu, por exemplo, aqueles fiapos de roupa que vai soltando? Quando você puxa, vai enrugando toda a roupa. Você pensa que uhum. vai dar certo, né? Puxando, e acaba enrugando toda a roupa. É a mesma coisa com a pele, né? Você puxa, a pele que está por cima vai enrugando toda, no sentido daquela ação. Legal. Esse 14 está menor, né, a intensidade dele. Né? Uhum. No máximo aqui a gente pode marcar um 14B, que é sutil, Vou por colocar conta aqui. que a evidência dele é quase imperceptível. A gente percebe pouco esses sinais que foi mencionado. E é L também, né? L também, isso, L também, L14. Perfeito. Ah, tem mais algum outro que eu não vi aí? Tem, Alguma. aqui na face inferior não. Na face inferior não. Não, Perfeito. é isso na face superior. A Na face. face, pode falar. Uma pergunta aqui. Na face superior, parte dessa face, ou seja, quase 50% dessa face está sendo coberta pelo boné. Isso. Tem uma codificação para essa porcentagem de cobertura ou não? Tem. Né, no manual do FACS tem alguns códigos de visibilidade. Né, e aí, o código 70 é a parte da testa e sobrancelhas não visíveis. Porém, como a sobrancelha dele está visível, né, então praticamente não se usaria o código de visualização. Hum, Porque por mais que a testa está meio sombreada, não está totalmente visível, pelo movimento das sobrancelhas, né, dá para você entender qual é o músculo que está sendo ativado. uhum. Então, de uma forma geral, a gente não aplicaria aí o código de visualização.
Perfeito. Vamos lá. Vamos movimentar o vídeo pra gente Vamos, ver o que. vamos lá. Ó, em câmera lenta aqui. Cara, é um 4 que você quer intensidade baixa? Seria isso? Ou tem um levantamento lá das sobrancelhas? Não, tem um 4. É um 4? Um 4 bem. Esse 4 aí é aqueles 4 que a gente não vê naturalmente, né? Uhum, Devido ao seu Apex aí. Mas é muito difícil de ver, né, uhum. essa movimentação. Foi muito Ah, rápida mesmo, muito baixa, em baixa intensidade. parece que tem umas ruguinhas verticais ali, bem do lado da sobrancelha, aí, que são É, geradas. Olha lá, olha. Só em vídeo mesmo pra identificar. é muito leve, né? Ele faz uma pequena tensão ali na vestigial na unidade 4. A unidade 4 ela aproxima e abaixa as sobrancelhas. Uhum, Mas em níveis vestigiais, ela pode ou só abaixar ou só aproximar as sobrancelhas. uhum, No caso, ele dá um pequeno abaixamento sem muito aproximar elas. É a ação do próceros ali. Como é um 4 vestigial, a intensidade dele também é vestigial, né, que é a uhum. intensidade a menor possível de ser visualizada. A U4A. Isso. Deixa eu botar o Apex final. Olha aí. Muito bem. Perfeito. Tem mais alguma? Tem a Olha aí. pálpebra inferior dele, dá para perceber também a movimentação. A pálpebra inferior ela sobe, Hum, limitando um pouco os olhos, né, diminuindo a exposição da íris e também da uhum. esclera também dele. Unidade de ação 7. Perfeito, 7, que Tá. é o levantador da pálpebra inferior. O que é uma evidência do 7, né? Essa ruga aqui abaixo dos olhos, né, um aprofundamento de uma linha, né, a pálpebra subiu e a pele também é trazida em direção ao canto dos olhos, né, fazendo com que esse ângulozinho aqui, Uhum, né, do cantinho dos olhos fique menor, né, fique mais fechado, um ângulo mais agudo. uhum, Esse 7 tem uma bolsa de pele aqui já, né, que a gente percebe por conta da sua ativação, uhum. que também é um indício de uma ativação sutil da unidade 7, que é um 7B. Tem mais uma só, Renata. Uau, tem mais uma. Tem mais uma. Qual que é? Vamos lá. Aqui, se a gente olhar antes e depois, nós vemos que a pálpebra superior ela tem uma queda. Hum, Essa queda também é uma unidade de ação. O relaxamento do músculo que levanta a pálpebra inferior. Quando ele relaxa, a pálpebra cai. A gente usa isso muito, né, num momento muito especial do nosso dia, né, quando estamos dormindo, a pálpebra cai, a gente relaxa para dormir. E essa unidade de ação é a unidade 43. olha aí. Cara, um ponto interessante dessa 43, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu tava dando uma olhada e levantando o manual do FACS. E eu vi, Certo. cara, tipo, eu sempre falava, não, então o manual ele vai seguir do 1, né, até o 40 e poucos. Mas na Sim, verdade não, cara, ele começou a falar de, tipo, ele começou pelo 4, né, depois o 1, 2, o 5, o 7, o 6, tudo passo superior, depois 43. Cara, 43, como é que pulou do... Como é que o Ekman pulou do 6 pro 43, né? é, Aí depois se você começa a ler, você começa a entender codificações que não são apresentadas nos cursos convencionais, né, que não estão relacionadas à emoção, mas que fazem todo sentido a codificação. exatamente.
E 43 ela faz parte da face superior, né? E o Ekman divide muito bem ali estruturalmente o FACS. Né? Face superior, face inferior, movimentos por tipo, né? Verticais, horizontais, oblíquos. Uhum. E tem uma lógica também para ele começar com o 4, né? E não com. Né? Por conta da interferência que o 4 pode ter com o 1 e com o 2, que ele explica depois. Né? Então ele vai Isso. trazendo separado para que você possa juntar depois e ver o que cada uma daquelas unidades de ações podem ou não interferir uma com a outra. Né? Uma Uhum. paga, uma é submissa à outra, uma une a ação da outra e fazem uma coisa só, como a unidade 1, né, e a 2, Uhum. quando juntas formam uma coisa só, uma nova aparência só. Sim, sim. E No, Isso é no, fantástico. no manual ele fala muito sobre a junção das unidades de ação, né? Tanto é que Sim, depois que ele apresenta a 1, a 2 e a 4, aí ele começa a fazer uma salada entre elas ali. Eu não li tudo ainda, mas ele faz uma salada ali de uma série, tipo, quando uma é acionada, a outra acaba sendo acionada também e isso. trabalham em conjunto. Trabalho em conjunto, né? Uhum. É muito interessante porque essas unidades em ações juntas, ele investigou todas as possibilidades possíveis da face, né? Então, foi um trabalho muito rigoroso para captar todos os movimentos mesmo da face humana. Todos. Não tem como nenhum outro movimento não ser codificado. Uhum. Excelente. Bom, estamos codificando então a 43. 43, que é a queda da pálpebra superior. Como a gente consegue ver o olho ainda, e se fechasse mais um pouquinho, a gente viria só um fio, né, da abertura, isso é um 43C, né, intensidade moderada. 43C. A C, ela já cobre, sei lá, 60% do olho ou mais. É, É porque tem um acionamento do 7 também, né? Que ele tem o diminui acionamento ainda do mais a visualização do olho. fecha mais. Assim, o manual fala que o D, por exemplo, seria quando as pálpebras estão quase fechando, mas você tem certeza que ele tem um fiozinho, né, que é possível perceber que o olho ainda está aberto. E o Uhum, E é totalmente fechado, uma pálpebra com a outra. uhum, Então, o máximo que chega aos critérios é no C. No B, tem uma queda sutil, né, mas é possível ainda ver uma exposição maior do olho. No A, uma queda mínima, que é bem difícil de ser captada também, mas é muito mínima, vestigial. excelente. Perfeito. Tem mais alguma que tá Ver se mais alguma mencionando? coisa. Não, não. Já foi. Toda essa parte foi codificada. Tá. Apesar de ter o acionamento do 46 e do 7, né, pode ser facilmente enganada pelo 6, então. Tipo, alguém poderia codificar erroneamente o 6 aí por conta desse fechamento do olho. Poderia. Só o 7 em si, né? Ele já confunde com o 6. Porque o 7 e o 6 são o mesmo músculo. É o orbiculares do olho. Uhum, Porém, o 7 são as fibras mais internas e o 6 a fibra mais externa, que pega uma região maior da face. E aí, quando essa fibra mais externa é ativada, ela provoca algumas outras alterações de aparência. Como, por uhum. exemplo, os pés de galinhas que ficam no canto dos olhos. Né? Eles se aprofundam também. E algumas outras informações, como a elevação do triângulo infraorbital. Uhum, Aqui só o esquerdo está levantado no triângulo infraorbital por conta do 12 que a gente viu lá embaixo. uhum. Mas, mas é uma boa dúvida que surgiria numa hora de codificar, né? Será que tem 6 aqui? Né? Se a pessoa não tem consciência da existência do 43, a pessoa acabaria codificando erroneamente o 6 aí. Isso, Então, exatamente. uhum. Os pés de galinha, eles são uma das evidências, mas não a única evidência, né? Que é, por Não é a exemplo, única.
Em alguns casos de Botox, por exemplo, você não consegue, você tem mais dificuldade na identificação dos seis. E, sem dúvidas. Alguns sinais vão ser apagados, né, por conta da substância botulínica, Uhum. acabando de dificultar, sem dúvida dificulta bastante. Mas outros sinais são possíveis, né, a compressão dos olhos, né, em alguns seis muito intensos, há também a queda da pálpebra inferior, que é como se fosse uma laranja sendo espremida, né? Uhum. É a ação esfincteriana que esse músculo tem, de apertar das bordas para o centro. Uhum. Excelente. Bom, dá para a gente codificar mais uma ainda aqui. Dá tempo de mais uma? Deixa eu só Dá, fazer a relação aqui. Na apresentação das unidades de ação, então a gente começa da menor para maior, certo? isso, é verdade. Então ficaria 4A mais. Não, não, é 4? É 4A mais 7B Isso. mais. Depois aqui nós temos o, O L2, o 14. tem um Não, 12, né? 12. É, 12C mais L12C mais L14B B, mais 17C mais 24C mais 43C. 43C, muito bem. Essa seria a codificação aí da Final. Dessa final. parte. Perfeito, excelente. A gente tem. Não sei, em 10 minutos a gente consegue realizar a próxima. Podemos sentar. Vamos lá. Vamos lá, ok? Bom, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Olha aí, muito conhecido aí. Expressão muito visível também. Uhum. Câmera lenta aí para todo mundo ver. É isso aí. Bom, vamos lá então. Vou codificar um pouco mais rápido essa para dar tempo, porque a gente gosta de conversar, né, Renato? Uhum. É, tem que alocar mais tempo para esse. É verdade. Não, mas tá ótimo, tem. Bom, aqui nós temos uma outra expressão facial, bem diferente daquela primeira, e algumas coisas semelhantes também, né? Principalmente ali na face superior. Mas começando pela inferior, nós vemos inicialmente aqui tipo uma elevação do lábio Do lábio. superior. É. E essa elevação, ela vai puxando todo o lábio para cima, que até deixa mais evidente os dentes, né? Isso é uma unidade 10. Tanto é que o 10 vai causar esse aprofundamento aqui, ao lado do nariz, Uhum. do nasolabial superior. Como na unidade 10, essa ruga aqui, né, é sutil, a elevação do lábio também é sutil, nós podemos codificar esse 10 como intensidade B. O que identifica, o que apresenta o nível de intensidade é a parte dessa parte sucunasolabial ou também a apresentação da arcada dentária superior aí? Isso, ambos, na verdade, né? Porque lá no manual, um dos critérios do B vai falar das duas coisas, né? Ele fala, ou você vê, né, esse aprofundamento, ou você vê a elevação do Hum. lábio. Se você não vê, né, o aprofundamento, você vai olhar para o lábio e vai ver se tem uma elevação do lábio. Uhum. Então, esse é 10B. 10B aqui. Bom, uma outra coisa interessante é que o lábio inferior, ele cai, né? Ele tem uma pequena depressão também, deixando evidente os dentes da arcada inferior. Essa é a unidade de ação que passa muitas vezes despercebido pelas pessoas. Uhum. Essa queda do lábio inferior.
que é a unidade 16. É a unidade 16, depressor do lábio inferior. Como esse 16 ele tem uma queda, né, a protusão, aumenta, por exemplo, a exposição da parte vermelha do lábio e deixa evidente os dentes. É um 16 intensidade sutil também, porque a gente vê um pouco mais dos dentes que normalmente se vê. Apesar do lábio inferior aqui tá bem apresentado, o que identifica a intensidade aí nesse caso são a visualização da arcada inferior. Isso, da arcada inferior. Porque um pouco mais, né, C, a gente conseguiria ver, por exemplo, a gengiva. Um pouco da gengiva aí da face da boca. Por exemplo, eu vou voltar rapidamente aqui, ó. Aqui, nessa outra expressão, só para comparar, também tem o 16. Só que tá mais fechado porque ele tá elevando mais o queixo. Né? Então, automaticamente, o 16 vai cobrir um pouco mais a arcada inferior. Aí, nesse caso, nessa combinação, tem que olhar a exposição. Essa exposição tá sutil, essa exposição tá marcada, tá pronunciada, né? Tá extrema. Aí, o avaliador que vai interpretar esse movimento. Mas aqui, esse apex, ela tá sutil, que é a intensidade B. Perfeito. Como deu um spoiler, né? Tem a intensidade 17 também, a unidade 17 também aqui embaixo. Muito mais fraca, né? Porque ela já veio diminuindo a intensidade ali anteriormente. Mas dá pra ver aquela ruguinha aqui embaixo, bem sutilzinha, né? Bem fraquinha. E não dá pra ver rugas aqui no queixo. Tá bem liso. Tá bem liso. Então, é um 17 vestigial, um 17A. Interessante. É isso aí. Olha como que a gente vai subindo um pouquinho só. Isso, olha. Aí depois ele vai erguer mais, né? Mas não é nosso apex. Muito bem. É isso. Na face inferior eu não tô mais vendo nada. Nós temos o 25. Ah, boa, bem perguntado. Sim e não, né? 25 é a separação dos lábios. Mas nesse momento ele está falando. Então quando tem a fala. Deixa eu botar aqui. Quando tem a fala, não é codificado o 25. É codificado um outro código que vai englobar o 25 e outros, né? Que é um código de movimento grosseiro, que é o discurso, que é o código 50. Aí quando tem o 50 a gente não codifica o 25, 26, 27. Tá, aqui nesse caso então a gente pode codificar o 50. Pode codificar o 50. Código 50. Ele só 50 não tem intensidade porque ele só define o discurso. Isso. Só define que é discurso, não tem intensidade. Excelente. Perfeito. Mas bem perguntado. Se fosse para codificar o 25 aqui, como o 25 trabalha no sentido vertical, né, na separação dos lábios verticalmente, teria aqui um 25 C ou D. Até poderia ser um D. Porque tem ação para cima, que é o 10, e ação para baixo, que é o 16. E para a face superior, né, é semelhante à outra codificação que a gente acabou de fazer. Deixa eu confirmar se tem um 4 aqui. Não, nesse não tem o 4. Mas tem o 7, né, na mesma intensidade que nós codificamos anteriormente, o 7B. E o 7. O 43. C também. E o 43. O 7 é o B? 7B. Movimenta rapidamente só pra gente. Ele já estava já com. Já. Então ele manteve o acionamento do 7. E o 43 também está bem
É isso aí. Excelente. Tem que ser. E é isso aí. Aqui não tem mais nenhuma codificação. Tem um movimento de cabeça aqui, né, que está falando um não. Esse movimento também é codificável pelo FACS, né, o movimento de não. É Uhum. Bom, um código grosseiro. Só que agora eu não lembro qual que é o código. É 90 e alguma coisa. 94, uhum. 95. Tá, é codificação da cabeça para não, para sim, lateral, movimentações geral, o FEX também faz essa codificação, né? Também faz. Ele só sinaliza, né, como um discurso. Só Uhum. sinaliza ali que houve uma negação, uma afirmação, uma cabeça. Perfeito. Bom, vou listar aqui então o que nós codificamos. Não teve nenhum acionamento unilateral aqui, né? Igual Não, diferente da anterior. foi lateral. Então nós tivemos um 7B mais um 10B mais um 16B mais um 17A mais um 43C mais um 50. Isso. Excelente, Ed. Acho que. Olha, eu ficaria o dia inteiro aqui, cara. É muito legal. Eu também Ah, eu ficaria gosto, cara, eu gosto brincando. bastante. É, o tempo já não está tão a nosso favor aqui. Mas legal, cara, fizemos duas codificações top e acho que o pessoal vai curtir bastante. Nós quebramos alguns paradigmas aí com relação à unidade 43. Acho que é uma dica muito essencial para quem está aprendendo a codificar e está bem preso ainda às unidades de ação relacionadas à emoção. Vocês até podem notar que a gente não falou de emoção e acho que a ideia nem é falar também das prototipagens, porque vamos codificar e segundo a codificação a gente consegue, ou a pessoa que está vendo aqui, ela consegue identificar qual é a emoção apresentada naquele Exatamente. instante. Até mesmo o INFEX, né, que é a parte do FACS relacionado à emoção, só é disponibilizada para um codificador após ele ser proficiente no FACS, após ele passar lá no teste final. Enquanto isso, né, o FACS pressupõe que você deve aprender somente a analisar as expressões, independente se é emocional, independente do que, qual é a motivação dela, para Uhum. depois você reduzir o foco para as emocionais. Perfeito, Ed. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aí no nosso primeiro episódio, nossa primeira aula. Cara, foi show de bola, cara. Obrigadão aí. Opa, Renato, eu que agradeço aí esse convite, né, novamente, de poder compartilhar esse conhecimento que particularmente sou fascinado e é muito bom compartilhar com alguém também que é fascinado como você. Eu desejo aí tudo certo, aí tudo de bom aí no seu projeto também, que é maravilhoso. Estava vendo lá a, o seu Instagram novo e as informações que estão lá são valiosas também sobre o FACS, que você está abordando ali de uma forma bem científica também, Essa- que vai com certeza chamar bastante atenção e trazer conhecimento para acessível para todos também. Excelente, meu caro. Valeu. Obrigadão. Opa, agradeço.